Sabem que uma das perguntas que mais recebo aqui no canal é sobre a Terceira Guerra Mundial. Mas existe uma questão anterior mais básica e que pode nos dar uma pista de quando um possível conflito global poderia começar. As Forças Armadas chinesas estão realmente prontas para uma guerra? Para entendermos isso, precisamos olhar para a atual turbulência dentro do Exército de Libertação Popular, o PLA. Desde o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista, em outubro de 2022, uma nova onda de purgas atingiu a alta liderança do Exército, envolvendo mais de 20 oficiais seniores de todos os 4 ramos: Exército, Marinha, Força Aérea e a Força de Mísseis, uma divisão militar específica que diferencia a China de muitos outros países. Muitos desses oficiais desapareceram da vida pública ou foram removidos de seus cargos, e relatos indicam o afastamento de outros generais, sugerindo que ainda mais purgas podem ocorrer. O caso mais notório envolve 3 dos 6 membros uniformizados da Comissão Militar Central do partido, o órgão máximo que supervisiona todas as Forças Armadas, removidos desde o final de 2023. O primeiro a cair foi o ministro da Defesa, Li Shangfu, afastado em outubro de 2023 e expulso do partido em junho de 2024. Em seguida veio Miao Ruiz, diretor do Departamento de Trabalho Político da Comissão Militar Central, responsável por gerenciar pessoal e assuntos partidários, suspenso por graves violações disciplinares antes de ser oficialmente demitido. Mais recentemente, o Financial Times informou que Ray Wendong, vice-presidente da segunda patente, que não aparecia em público desde março, também havia sido purgado. Nunca antes metade da comissão militar havia sido dispensada em um período tão curto, e o fato de todos os 3 generais terem sido promovidos anteriormente pelo próprio Xi Jinping apenas reforça a estranheza de suas remoções. Esses oficiais, vindos da mesma província que Xi Fujian, faziam parte de uma facção considerada muito leal ao líder chinês, e a lógica sugeria que seriam confiáveis. Ainda assim, foram afastados, mostrando que nem mesmo a lealdade mais próxima garante imunidade às purgas, especialmente em um momento de ambições militares e políticas estratégicas tão definidas. Observadores externos notaram que essas purgas coincidem com uma fase crítica para o exército chinês. O centenário de sua fundação em 2027, data que Xi Jinping definiu como limite para que suas forças armadas alcancem avanços significativos em modernização e estejam prontas para conduzir uma operação militar complexa como uma eventual invasão a Taiwan. Bill Burns, ex-diretor da CIA, interpreta 2027 como um prazo estratégico, um ponto em que a China deve estar pronta, não necessariamente para atacar, mas para garantir que, se a decisão for tomada, ela seja executada com sucesso. O impacto das purgas sobre a prontidão militar é imediato. Atrasos em programas de modernização, desorganização na estrutura de comando, queda de moral e enfraquecimento da capacidade de resposta em conflitos de média ou grande escala, incluindo operações anfíbias complexas, onde a coordenação entre diferentes ramos é essencial. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que Pequim, historicamente, não esperou condições ideais para ir à guerra. Em 1950, por exemplo, a China interveio na Guerra da Coreia, apesar de uma economia devastada e de uma sociedade exaurida pela Guerra Civil, priorizando interesses estratégicos e controle territorial sobre qualquer consideração de prontidão. Em 1962, atacou a Índia mesmo após uma purga recente de oficiais que haviam questionado o desastre do Grande Salto Adiante. Em 1979, enviou tropas mal preparadas ao Vietnã, enfrentando grandes perdas por objetivos políticos limitados. Esses exemplos mostram que, mesmo com purgas que fragilizam o comando e a capacidade operacional, decisões políticas
podem forçar a China a agir militarmente, independentemente das condições internas. As purgas podem ter múltiplas razões. Corrupção e desvio de recursos são problemas tradicionais no PLA, especialmente após o aumento expressivo do orçamento de defesa desde 2012, que financiou a modernização militar. Li Shangfu, antes de ser ministro da Defesa, supervisionava o Departamento de Desenvolvimento de Armas, e a expansão da força de mísseis, incluindo a construção de mais de 300 silos nucleares, gerou oportunidades para enriquecimento pessoal. Outros oficiais podem ter sido purgados por subornos relacionados a promoções, criando redes de patronagem, ou por acumularem poder pessoal dentro do exército, desafiando a autoridade de Xi e ameaçando a unidade e a coesão do comando. A incompetência também é uma possibilidade, pois Xi precisa de líderes capazes de conduzir operações conjuntas complexas, e falhas na confiança ou no desempenho podem justificar a remoção de oficiais, mesmo leais. A relação entre partido e exército na China é delicada. O PLA tem autonomia operacional, enquanto o partido depende da disciplina interna e da lealdade dos generais para implementar suas metas. Oficiais avessos ao risco, temendo futuras purgas, passam a evitar decisões ousadas, o que limita a iniciativa e centraliza o poder em poucos. Isso faz com que passem mais tempo em atividades políticas e estudos ideológicos, prejudicando a execução militar e a prontidão operacional. O clima de desconfiança afeta a coesão e a eficiência, e a reestruturação constante torna operações complexas, como um ataque a Taiwan, ainda mais desafiadoras. Mesmo assim, Xi pode decidir agir independentemente das condições de prontidão, como demonstram os exemplos históricos. A intervenção na Coreia em 1950, a guerra com a Índia em 1962 e a invasão do Vietnã em 1979 mostraram que decisões políticas podem superar limitações militares. Em cada caso, o cálculo estratégico prevaleceu sobre a prontidão e as condições domésticas, e perdas significativas foram aceitas para atingir objetivos considerados vitais. As purgas atuais podem atrasar ou dificultar a execução de operações militares, coordenadas criar dúvidas sobre a eficácia de novos sistemas de armas e comprometer a modernização da força de mísseis, onde, segundo a inteligência americana, alguns mísseis balísticos estavam literalmente cheios de água. As portas dos silos nucleares também precisavam de ajustes, e as revisões desses equipamentos podem atrasar ainda mais a prontidão. Além disso, decisões importantes na Comissão Militar Central, composta por 6 membros e 15 unidades subordinadas, podem ser adiadas até a nomeação de substitutos permanentes, afetando o planejamento estratégico e o desenvolvimento de forças. O comportamento dos oficiais em todos os níveis também muda. O medo de purgas reduz a iniciativa e aumenta a cautela, enquanto o foco em atividades políticas substitui o treinamento militar. Ainda assim, como a história demonstra, a China pode optar por ações militares, mesmo sob condições desfavoráveis, priorizando o cálculo político sobre a preparação perfeita. Desde a fundação da República Popular da China, em 1949, a liderança demonstrou disposição para enfrentar adversidades internas e externas em nome de seus objetivos estratégicos. Na Guerra da Coreia, mais de 500.000 baixas ocorreram, mas a ação foi considerada necessária para impedir a presença americana na fronteira chinesa. No conflito sino-indiano, o exército superou dificuldades internas e políticas para conter a pressão sobre o Tibete. Na invasão do Vietnã, as perdas foram significativas, mas os objetivos políticos foram parcialmente alcançados. Esses exemplos históricos deixam claro que, embora purgas e desorganização reduzam a capacidade operacional, a decisão de ir à guerra pode ser tomada independentemente
da prontidão ideal. Em resumo, as purgas na liderança do PLA impactam diretamente a eficiência, a moral e o planejamento do Exército, atrasando programas e prejudicando operações conjuntas essenciais para conflitos modernos. A confiança da liderança política nas Forças Armadas é abalada, a iniciativa dos oficiais é contida pelo medo de punições e o foco em atividades políticas substitui o treinamento e a preparação real. Mesmo assim, a tradição histórica da China mostra que decisões políticas podem superar deficiências militares, e Xi Jinping ainda poderia ordenar ações militares contra Taiwan ou outros alvos estratégicos, independentemente das dificuldades internas, pois a prioridade é o cálculo político, não a prontidão perfeita. Acompanhar essas purgas é fundamental, pois elas revelam instabilidade interna e desafios na liderança militar, influenciando decisões que podem impactar toda a região do Pacífico e, talvez, o mundo. A capacidade operacional do exército chinês é moldada por essa complexa interação entre purgas, modernização militar, política interna e estratégias de longo prazo. Entender essas dinâmicas é essencial para prever como a China poderá agir em futuras crises, mostrando que a preparação militar é apenas uma peça dentro de um quebra-cabeça muito maior, onde política, lealdade, poder e ambição se entrelaçam de forma imprevisível, criando um cenário de tensão constante. A história ensina que decisões ousadas podem ser tomadas mesmo diante de limitações aparentes, e a realidade estratégica da China contemporânea está em constante transformação, moldada tanto pelas purgas quanto pelos objetivos ambiciosos do seu líder. É um ambiente onde a guerra não é apenas uma questão de capacidade militar, mas também de decisão política, oportunidade e cálculo de risco. Entender a prontidão chinesa exige mais do que olhar para equipamentos e números. Exige compreender as relações de poder, as tensões internas e a determinação histórica do país em agir quando considera necessário, mesmo sem condições ideais. Se isso lhe deu uma nova perspectiva, inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo. A história tem as respostas e nós vamos te mostrar onde procurar.